Queridos irmãos, encarnados e desencarnados, boa noite. Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações. Quero agradecer o convite para esta hora. Que Jesus abençoe a todos os trabalhadores desta casa, abençoe a todos os tarefeiros desta casa, com muito amor no coração de todos. Que Jesus possa nos amparar, que este momento seja um momento de muita paz no nosso coração. Nós queremos agradecer a todos que aqui vieram, presencial, e a todos que estão nos vendo nesta hora. Que a misericórdia divina possa amparar a todas essas pessoas, a todos os seus parentes, amigos e todos aqueles que estão em seus pensamentos. Agradecemos a Jesus pela oportunidade. E então, nós vamos pedir ao Pai Celestial que nos proteja, que nesta hora nós possamos transmitir aquilo que nós preparamos para a noite de hoje. E o tema que nós trouxemos é falar sobre a riqueza, a utilidade providencial da riqueza, que está no capítulo 16 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E também vamos está também no nosso trabalho, um texto do livro Espírito da Verdade, de Emmanuel, e também um texto de Dona Maria Dolores. Agradecemos a todos e vamos assim iniciar o nosso estudo. A riqueza não constitui obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Deus que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição? Quando olhamos para este texto, nós paramos para pensar, porque há muita fala nesse meio do caminho, dizendo assim, porque não vai para o céu, porque não vai ter vida feliz no mundo espiritual, porque é rico, porque é isso, porque não deveria existir a riqueza. Mas a riqueza é uma das coisas muito importantes, tanto a riqueza material e principalmente a espiritual. Então a riqueza material ela é muito importante, porque sem ela, como é que nós vamos fazer o progresso do mundo? Como é que vai progredir o mundo sem a riqueza material? Há necessidade desta riqueza material. O que está levando em aspecto de pensar e refletir é como está sendo usada essa riqueza. Se ela está sendo usada para o progresso da humanidade ou se ela está sendo usada para a destruição da humanidade. Porque Deus tem os seus filhos na Terra para o progresso do mundo, para o progresso desse planeta, e para o progresso de outros planetas, porque nós estamos todos, juntos, caminhando junto, cada um no seu estágio de vivência. Então, nós vamos observar que a riqueza é algo muito importante. Quando alguém fala contra a riqueza, desconhece o fator importante da riqueza. A riqueza é muito importante. Então, nós vamos vendo, sem dúvida, pelo arrastamento que dá a causa, pelas tentações que gera, pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. Porque às vezes as coisas não acontecem. Por que elas não acontecem? Porque não houve oportunidade. E a riqueza, ela dá essa oportunidade. A pessoa que tem muito dinheiro, ela tem muita facilidade de resolver qualquer coisa, fazer qualquer coisa, ir para qualquer lugar. Então isso é um perigo, porque se ela não tiver um equilíbrio, se ela não souber como lidar com essa riqueza, ela pode se comprometer muito mais do que seria preciso. Há necessidade da riqueza, sim, mas o que está fazendo com a riqueza? Então, quem tem muita riqueza é preciso observar como está tratando o patrimônio que tem. Porque tudo que nós temos de riqueza, toda a riqueza do mundo, vai ficar no mundo. O que é do mundo, o que é material, vai ficar na matéria.
só vai sair daqui o que é espiritual. E o que é que nós estamos fazendo no campo espiritual? Essa riqueza é para fortalecer a nossa parte espiritual à medida que nós vamos trabalhando de acordo com a vontade de Deus, nosso Pai, que nos colocou aqui para fazer essa tarefa. Ninguém está no lugar errado. Todos nós estamos no lugar certo. Deus nos colocou nos lugares onde nós vamos desenvolver as nossas habilidades e nos melhorarmos espiritualmente. Então, quem tem a riqueza tem também que ter o cuidado com a riqueza. Não é esbanjar, não é jogar fora, não é fazer coisas inadequadas, mas sim, por que tenho tudo isso? O que eu preciso fazer com isso? Quantas coisas boas a riqueza traz para todo mundo, em todos os sentidos, tanto materiais como espirituais, de acordo com aquilo que está sendo plantado, está sendo colocado ali. E adiante o texto vai dizendo: é o supremo excitante do orgulho e do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu o pensamento. Produz tal vertigem que muitas vezes aqueles que passam da miséria à riqueza esquecem de pronto da sua primeira condição, ou os que com ele a partilham e os que ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Porque a partir do momento, como ele não sabe, é aquela história, a pessoa fala assim, eu quero ganhar na loto, eu quero ganhar prêmio grande na loteria, mas ele não pensa o que ele vai fazer com aquele dinheiro. Quando a gente olha as pessoas que já ganharam, ficaram milionários com o dinheiro da loteria, fizeram um levantamento aí há uns anos atrás, parece que 3 ou 4 pessoas souberam lidar com esse dinheiro. Conseguiram fazer uma fortuna, ter uma vida de tranquilidade, de desenvolvimento, de crescimento, e a maioria se perdeu, gastou o dinheiro todo, estavam tudo pobres. Voltaram àquela condição anterior. Por quê? Porque não souberam lidar com o dinheiro, não souberam lidar com a riqueza. Então, quando a pessoa recebe da família, da estrutura familiar, essa riqueza, ele tem que saber, tem que se preparar. Por isso que as famílias ricas que têm, elas cuidam bem de seus filhos e treinam eles para dar sequência àqueles bens que eles construíram, porque senão ficam sem. Por mais dinheiro que tenha, por mais riquezas, todo mundo aí conhece gente milionária que depois os seus sucessores, os seus descendentes ficaram na miséria, porque não souberam lidar com aquilo. Então, olha a responsabilidade. Se tem a riqueza, tem que se esforçar para estudar, para desenvolver-se intelectualmente, para saber lidar com tudo aquilo, de forma que aquilo possa progredir e não vá cair nas mãos de aventureiros que vão destruir aquilo ali. Então, é uma responsabilidade. É aquilo que está colocado. Cada um vai ter que cumprir a sua tarefa. E nós precisamos saber qual é a nossa tarefa. E no campo da riqueza, a pessoa tem que ter essa noção. Tenho muito dinheiro, o que eu estou fazendo com esse dinheirão que eu tenho? Porque tudo isso está nas nossas mãos para fomentar o progresso do país, o progresso do local onde está, o progresso das pessoas. À medida que esse dinheiro está circulando e fazendo benefício de outro, olha só, quem está dando esse impulso para começar é de uma grandeza extraordinária, porque está ajudando não a um, mas a muita gente. Então é preciso que a gente possa observar isso. A riqueza não constitui obstáculo à salvação dos que a possuem. Não se pode servir a Deus e a mamon. Então nós vamos fazer com que a riqueza possa nos ajudar nesse nosso caminhar, nesse nosso desenvolvimento, nessa nossa forma. De fato, porém, lidar com a riqueza torna difícil a jornada. Não se segue que se torne impossível.
que não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe se servir-se. Como certo, venenos podem restituir saúde, se empregado a propósito com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, disse ele: desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Mas por que ele disse isso? Porque a pessoa tem os bens e fica preso a eles. Ele fica preso àqueles bens. Ele não pensa naqueles bens como algo que está ali para ajudar a ir adiante. Ele não tem essa noção dessa vida que continua. Ele está preso na existência terrestre, nesse momento material. Por isso ele fica preso, ele quer tudo aquilo ali, não pode deixar sair nada daquilo ali, não dá. Ele não dá aquilo para ninguém, aquilo é só dele. Por quê? Porque ele está preso na parte material. Mas se ele olhar para os bens que tem, como aquilo que ele está usando nesse momento para servir, para ajudar os outros, para o crescimento, ele não vai ter esse apego. Então, desapegar da riqueza é um exercício muito grande que precisa fazer, mas muito grande. E nós todos percebemos isso pelas pequenas coisas. Quantas coisas pequenas a gente tem que a gente não deixa nem ninguém tocar? Não quero que ponha a mão nisso aqui. Não, isso aqui é meu. Imagine, se a pessoa não se desapegar dessa infinidade de riqueza, como é que vai lidar com isso? Então, quando Jesus disse a ele, desfaz de todos os bens e segue-me, não quer dizer para ele jogar tudo fora e seguir. Não é isso. Ele quer dizer que ele utilize bem aqueles materiais ali que ele tem para ajudar os outros e se ajudar. Desfazer-se desses bens também pode ser os bens que a gente sente dentro de nós que nem são tão bons assim, que causam grandes dificuldades para nós, mas nós temos apegos às nossas emoções, os nossos sentimentos, as coisas que guardamos em nós. Temos apegos a isso. E esse apego vai fazer com que nós tenhamos dificuldades de seguir Jesus. Sem dúvida que pelo arrastamento da causa, pela tentação que gera, pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. Nós sabemos disso. Nós sabemos que esse fato ocorre e que isso é algo que nós precisamos trabalhar. Não pretendeu, com certeza, Jesus dizer àquele jovem, estabelecer como princípio absoluto que cada um deve despojar-se do que possui e que a salvação é só a esse preço. Não é isso que ele quis dizer. Deixa esses bens e segue-me, são esses bens que nós, como já falei aqui, temos no nosso coração, aquelas coisas que estão no nosso sentimento, nós queremos guardar. Mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Porque o foco não é na matéria, o foco é no mundo espiritual. É no espírito que somos nós. Nós somos espíritos encarnados. Isso aí a gente tem que ter essa consciência disso. Somos espíritos encarnados. Nós temos que trabalhar por nós, espírito. Cuidamos do nosso corpo, porque ele é que faz com que nós possamos fazer as coisas. Ele é o nosso material de trabalho, nossa ferramenta de trabalho. Mas nós precisamos perceber que somos espíritos e somos eternos. E que aqui na Terra nós estamos de passagem. Estamos aqui para treinamento, para aprendizado, para podermos nos melhorar e nos fortalecer nesse nosso conhecimento, nesse nosso entendimento, nesses nossos sentimentos, em tudo que tem em nós. Ser progresso, melhora. Então, Jesus apenas mostra que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. E aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observava certos mandamentos e, no entanto, recusava-se a ideia de abandonar os bens de que era dono. Ou seja, aquelas situações que nós guardamos em nós não queremos abrir mão. Às vezes vícios, são problemas assim que temos na nossa estrutura que nós não queremos abandonar. É difícil abandonar. E são esses elementos que ele está chamando a atenção para nós olharmos.
que é para que a gente possa olhar as dificuldades, tratar e seguir. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse extremo, de adquiri-la com sacrifícios. O fato, porém, de que a riqueza torna difícil a jornada, não se segue que torne impossível, e que possa vir a ser um meio de salvação para o que dela saber servir-se. Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer o próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não tinha verdadeira caridade. Sua virtude não chegava a esta abnegação. Isso, o que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio. Fora da caridade não há salvação. Mas ainda não cumpria com tudo que ele deveria ter feito para se salvar, porque o que ele precisaria ter feito era ter no coração dele essa liberdade de abandonar tudo aquilo e seguir. Ou seja, a gente abandonar nossas mazelas e seguir Jesus, que é muito difícil, todos nós sabemos disso, estamos aqui fazendo esse exercício e sabemos a dificuldade que é. Então, a riqueza é riqueza material, mas também é riqueza de muitas coisas, muitas dificuldades que nós temos e que estamos presas a elas. Não queremos abrir mão disso. Então, a abolição da riqueza prejudicaria a felicidade futura. E como causaria uma imensidade de males na Terra, seria a condenação do trabalho. E é por isso mesmo que estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Então, se a pessoa diz, não tem que ter riqueza material, ele está falando contra o trabalho. Porque a riqueza vem de quê? Vem do trabalho. Quando se trabalha, se constrói a riqueza. E a riqueza se constrói para que possamos desenvolver tudo que está na Terra. Se a riqueza só trouxesse males à Terra, como poderia? Teria a questão da gente ver como o planeta poderia se desenvolver se não tivesse a riqueza. Seria muito difícil. Então, compete ao homem de bem fazê-la produzir o bem. E se não é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação um poderoso elemento de progresso espiritual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar para a melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Esse é o trabalho que o homem precisa fazer. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz de aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações com os povos constituem-se uma necessidade, a fim de que as facilita. Cumpre que seja destruído os obstáculos materiais que os separam e tornada mais rápida as comunicações. Para o trabalho que são obra dos séculos, teve o homem de extrair as matérias até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de o executar com maior segurança e rapidez. A necessidade criou a riqueza e descobriu a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência, ele se concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais e ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividades, nem estimulantes, nem pesquisa. Com razão, pois, a riqueza, considerada elemento
de progresso. E Emmanuel vai nos falar da riqueza e a felicidade. Está no livro Espírito da Verdade. E ele diz: há ricos de dinheiro, tão ricos de usura, que se fazem mais pobres que os pobres pedintes da via pública, que muitas vezes não dispõem sequer de um pão. Olha como é que ele compara. Há ricos de conhecimento, tão ricos de orgulho, que se fazem mais pobres que os pobres selvagens, ainda insulados na treva da inteligência. Há ricos de tempo, tão ricos de preguiça, que se fazem mais pobres do que os pobres escravizados às tarefas do sacrifício. Há ricos de possibilidades, tão ricos de egoísmo, que se fazem mais pobres que os pobres irmãos, que em amargas lutas expiatórias de que tudo carece para ajudar. Há ricos de afeto, há ricos de ciúme, há ricos de afetos, tão ricos de ciúme, que se fazem mais pobres do que os pobres companheiros em provas rudes, quanto relegados à solidão. Lembra-te, pois, que todos somos ricos de alguma coisa, antes o Supremo Divino da divina bondade. Usando os talentos que a vida te confia, na missão de fazer mais felizes aqueles que te rodeiam, chegará o momento que te surpreenderás, mais rico do que todos os ricos da terra, porquanto entesourarás no próprio coração a eterna felicidade que verte do amor de Deus. E já caminhando para o final, nós trouxemos esse texto da Dona Maria Dolores, que diz que é a busca. Fita subida áspera empedrada, que te alteia maciça à nossa frente. Carrega a própria cruz na alma cansada e guarda o coração feliz e crente. Nas paisagens da tenda não há flores, apenas o cascalho que amontoa. Mas, em torno de ti, os irmãos sofredores lembram a paz da fé, que os renova e abençoa. Segue o passo lento, a turba te acompanha. Companheiros pararam na montanha, buscando o trabalho, a dor e a cruz. Mas sentindo-te os dons do coração amigo, erguer-te-ão do pó e seguirão contigo, procurando Jesus. Que Jesus nos abençoe. Pedimos a Deus e a Jesus que ampare a todos nós que aqui estamos, que essa palavra possa trazer alguma reflexão a cada um de nós que aqui estamos nesta hora. Que Jesus nos ampare a todos nós e nossas famílias e agradecemos a todos estes benfeitores amigos que nos ajudaram nessa tarefa, nesta hora. Em nome de Jesus, agradeço a todos, desejando muita paz no coração de todos nós. Que assim seja, graças a Deus.